Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, família do Café Espiritual. Hoje nós vamos começar mais uma série, a série no livro de Esdras. É um livro que nos chama ao retorno, e retorno à adoração, à santidade, à palavra. Para nós entendermos um pouco do contexto histórico, do contexto bíblico, nós vamos ver que depois de muitos anos do exílio babilônico, Israel já quebrado espiritualmente, Jerusalém destruída, o templo arruinado, o povo carregava as marcas dessa disciplina, dessa correção de Deus. Mas o Senhor não havia desistido da sua aliança. Deus nunca desiste da sua aliança, meus irmãos. Esdras, então, vai nos mostrar que Deus ele restaura povos, cidades, altares, corações. Ele restaura a nossa vida quando há arrependimento genuíno e compromisso com Ele, através da sua palavra. O livro não vai falar apenas ao nosso coração sobre a reconstrução de muros, de templos. Esse livro vai falar ao nosso coração sobre reconstrução, uma reconstrução espiritual. Então, para a gente entender um pouquinho o contexto, esse contexto, como já dissemos, acontece após o exílio babilônico. O povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia por causa da desobediência contínua. E aí você pode ouvir os devocionais anteriores que nós vamos seguir uma sequência nesses estudos e sempre mostrando como o povo ele se direcionava à idolatria, ao afastamento da lei de Deus. E aí, cerca de mais ou menos 70 anos, Deus ele move o coração do rei Ciro para que o povo ele retorne a Jerusalém, o povo judeu. Então o livro ele pode ser dividido, a reconstrução do templo, entre os capítulos 1 e 6, a reconstrução liderada por Zorobabel e a restauração espiritual do povo, entre os capítulos 7 a 10, liderada então por Esdras. O templo foi reconstruído antes do coração do povo estar alinhado novamente com Deus. Então, isso nos revela, meus irmãos, que nem toda restauração pode significar uma transformação interior. Então, nesse panorama, nós vamos ver que Deus move a história para que a palavra dele possa se cumprir. O primeiro capítulo, versículo 1 diz: despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então, o livro de Esdras começa com Deus movendo o coração de um rei pagão. O mesmo Deus que disciplina o seu povo é o mesmo Deus que também prepara o caminho para a restauração. A Babilônia, que parecia o fim da história, mas Deus ainda estava escrevendo a história do seu povo. Babilônia não ia ser o fim do povo de Israel. Então, queridos, em alguns momentos nós até pensamos que tudo terminou, mas Deus continua soberano sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, sobre todas as estações da nossa vida. O Senhor desperta ambientes para que a sua palavra se cumpra. Então, queridos, quando há uma reconstrução, sempre vai haver uma oposição. Ontem o pastor nos falava sobre, no domingo, sobre o livro de Esther. E que culto, queridos, que maravilha de Deus, o despertamento. E nós estamos num propósito, numa rede de oração, num alinhamento com Deus. Então, você pode depois ver o culto, está lá no nosso canal da Kingdom Church Maricá. Mas retornando aqui, então o povo começa a reconstruir o templo, e aí aparecem as críticas, as acusações, as perseguições. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma sempre vai tentar parar aquilo que Deus está restaurando na nossa vida. Então você
que talvez, assim como Esdras, esteja passando por intimidação, desgaste emocional, falsas acusações, resistência espiritual. Faça como Esdras, porque mesmo com todas aquelas situações, eles continuaram e o altar foi levantado. Então, queridos, Deus, Ele quer restaurar completamente as estruturas da nossa vida, do nosso coração, mas Ele quer restaurar principalmente a adoração, a centralidade da presença dEle nas nossas vidas. Então, nós vemos que o capítulo 7, já dando, né, um grande salto nesse livro de Esdras, porque nós vamos fazer pouco a pouco. Aqui nós estamos só dando um panorama, né, nesse primeiro contato que estamos tendo, né, no devocional com esse livro de Esdras. Então, ele era um homem que tinha preparado o seu coração. É isso que diz lá no versículo 10 do capítulo 7. Então isso fala para nós o que? Se ele preparou o coração, eu creio que isso nos fala sobre uma escolha, uma decisão intencional. Ele buscava a palavra, ele praticava a palavra, ele ensinava a palavra. Havia uma crise espiritual em Israel. E era uma crise que levava ao afastamento da verdade. E nós vamos ver que todas as gerações, ou povos, ou pessoas que abandonam a palavra, meus irmãos, vão perder o discernimento espiritual, perdem a direção, perdem o propósito, perdem a visão daquilo que Deus Ele tem como propósito nas nossas vidas. Então, nos capítulos finais de Esdras, nós vamos ver Esdras chorando diante do pecado do povo, né? Diante de Deus, pelo pecado do povo. Então, Esdras não vai relativizar a desobediência, algo que nós temos chamado muita atenção aqui, né? Em vários devocionais. Ele não vai adaptar a verdade para agradar pessoas. Há um quebrantamento genuíno. E isso ensina a nós, queridos, que avivamento sem arrependimento vai ser só emoção. Deus, Ele restaura todas as pessoas que reconhecem a necessidade sincera de verdadeiramente se voltar para Ele. Então, nós vamos ver como principais temas do livro de Esdras a fidelidade da aliança, que mesmo após o exílio, Deus permanece fiel às suas promessas. Nós vamos ver a restauração espiritual. Deus não quer apenas templos construídos, Ele quer corações restaurados. Nós vamos ver centralidade da palavra, porque toda reforma verdadeira, toda reforma espiritual nasce da palavra de Deus como direção. E a perseverança em meio à oposição. Quem constrói, reconstrói para Deus, queridos, enfrentará resistências, enfrentará batalhas espirituais. Mas o livro vai nos mostrar ainda arrependimento genuíno, o caminho da restauração que passa pelo quebrantamento. E o que nós podemos ver do livro de Esdras que tenha conexão com o Novo Testamento? Que Jesus é o verdadeiro restaurador. Assim como Israel saiu do exílio, Cristo nos tira do cativeiro do pecado. E assim, então, o templo foi restaurado. E hoje Deus restaura o seu templo vivo, o nosso coração. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,16, vai dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! Somos a habitação de Deus e é esse o templo que Deus quer restaurar através do Espírito Santo. Então, queridos, que nós possamos aprender durante essa semana com o livro de Esdras
que Deus ainda restaura as ruínas, que Deus desperta pessoas, que Deus honra a sua palavra, que Deus reconstrói vidas quebradas, mas que essa restauração exige posicionamento, escolhas, porque muitos querem milagres, mas poucos querem o alinhamento, a renúncia. Muitos querem restauração sem arrependimento, mas se não houver entrega, queridos, se Deus não for o centro, a palavra não for o centro, não há do que se falar em conserto, em avivamento. Então, que nós possamos perguntar ao nosso coração: o altar da minha vida está aceso? A palavra tem governado a nossa vida? Estamos reconstruindo verdadeiramente, permitindo que o Espírito Santo de Deus mude o nosso interior, o nosso coração, os nossos pensamentos? Que nós possamos perguntar ao Senhor se existe ainda áreas da nossa vida que o Senhor precisa nos ensinar a renunciar e verdadeiramente que Ele possa terminar toda boa obra que começou em cada um de nós. Amém? Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, essa semana, por essa terça-feira, ou talvez esse dia, Senhor, que esse irmão e irmã está ouvindo, Senhor, esse panorama do livro de Esdras. Senhor, nós queremos em nome de Jesus te agradecer, porque Tu és o Deus da restauração. Assim como o Senhor levantou as ruínas em Jerusalém, que o Senhor também levante as nossas vidas, que o Senhor também levante as nossas famílias, que o Senhor também levante os nossos ministérios em nome de Jesus, que o Senhor restaure o altar da adoração, que o Senhor restaure a Tua presença em nós, que toda frieza espiritual seja quebrada, que onde houver cansaço, Senhor, que todo cansaço seja dissipado, Senhor, e o Teu Espírito venha fortalecer a cada vida, nessa manhã, tarde e noite. E como Esdras, Senhor, nós possamos nos comprometer em buscar, em viver, em ensinar a Tua palavra. Que nós, Senhor, o Teu povo, não venhamos a falar apenas de lábios, Senhor, mas verdadeiramente voltemos ao centro da Tua vontade. E que possamos semear a Tua palavra, a tempo, a fora de tempo. Que possamos, Senhor, ser testemunhas de como podemos em Ti, Senhor, e para Ti, gerar milagres para a glória do Teu nome. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos irmãos, que nós possamos então viver essa palavra, mergulhar no livro de Esdras. Amanhã estaremos de volta para então estarmos fazendo mais alguns capítulos e aí indo mais devagar um pouquinho, para que nós possamos juntos mergulhar em mais uma série do Café Espiritual no livro de Esdras. Te espero amanhã. Amanhã, então, nós estaremos juntos. E hoje, terça-feira, nós temos na Kingdom Church o culto do coração aplicado, que é o propósito de voltar o coração para Deus e a sua palavra. E quarta-feira, o culto propósitos na Kingdom Church de Maricá. Mas mais uma vez, eu vou te convidar, ouça o culto de domingo, ouça como foi inspirador ao nosso coração e teremos então a segunda parte. Essa semana estamos, o povo de Deus ali na Kingdom, em oração, em consagração, e cremos que respostas de Deus irão vir ao nosso coração.
Eu creio assim. E você? Até amanhã, no nosso café espiritual. Shalom Adonai.